2022, um ano cheio de eventos importantes. Assim como as eleições, ainda temos um dos mais aguardados, a Copa do Mundo. E para o Brasil, esse é sim um dos eventos mais importantes do nosso calendário. Mas será que a astrologia pode prever se o Brasil vai ganhar a Copa? Olá, eu sou Diego Nardi, esse é o No Astral, o seu podcast de assuntos místicos. E para entrar no Astral comigo, hoje eu recebo Camila Smith, que é astróloga, terapeuta floral e oraculista. Seja muito bem-vinda, Camila. Muito obrigada. Acho que esse encontro já estava previsto há muito tempo, né? Fiquei muito feliz com o assunto. Acho que o pessoal vai gostar bastante do que a gente tem para mostrar. E eu tô muito, muito feliz de estar aqui. Ai, coisa boa. Camila, será que a astrologia pode nos dizer, pode nos ajudar a entender se o Brasil vai ou não ganhar a Copa? Então, é difícil, né? Tu me convida para um episódio bem complicado. Um episódio que tá todo mundo esperando. Então, eu acho que a astrologia, ela pode ajudar a mostrar a tendência, né? Perfeito. Então, se a gente tem... vai ter mais dificuldades, se tem alguma posição planetária que ajude, né? Algum jogador específico ou não, quem sabe até o nosso técnico, né? Mas é difícil cravar, né? Vai ganhar ou não vai ganhar. Eu acho que assim é muito da tendência. O que tem de tendência pro time, né? A possibilidade. Então, quais seriam, né, as possibilidades e também a energia desse lugar, a energia dessas pessoas, porque a astrologia faz análise de mapas, né? E cada pessoa, cada lugar tem o seu mapa. Então a gente tem muitas variantes para serem analisadas para poder bater o martelo e dizer sim, vai ganhar ou não. E hoje a Camila vai falar de uma técnica astrológica muito interessante, que eu tava louco para que ela viesse aqui para trazer para vocês, que é a astrocartografia. Camila, qual que é a diferença da astrologia tradicional, vamos dizer assim, que todo mundo já conhece, para astrocartografia? Bom, vamos lá. A astrocartografia, então, é uma técnica dentro da astrologia, tá? Então, ela faz parte, que ela é super recente, né? Porque, assim, a astrologia é milenar. 5.000 anos no mínimo, então, né? E a astrocartografia, ela foi descoberta, né, por um astrólogo chamado Jim Lewis, na década ali de 70, 80. Então é super recente. É muito recente. Para astrologia, isso é super recente. Bebê. E aí, o que é a astrocartografia? Então, a gente pega e faz uma integração do teu mapa natal com o mapa mundi. Interessante. Porque assim, a astrologia, gente, todos os estudos astrológicos, eles partem do mapa natal, que é o mapa do nosso nascimento. Sim. Que é o mapa astral que a gente vai lá no site, gratuito, todo mundo vai lá no site, coloca data de nascimento, horário, cidade, local e gera. Esse é o mapa natal. E ele é uma base para astrologia, para todos os estudos astrológicos. Sim. Então, ele está presente também na astrocartografia. Sim. Então, assim, os mesmos dados que a gente utiliza para o mapa natal são imprescindíveis para a astrocartografia. Perfeito. Tá? Então, assim, aquela coisa de data de nascimento, o horário mais correto possível, né? Que pra gente é super importante, não adianta dizer, foi lá por volta mais ou menos. No meio da tarde, né? Não. Pra astrologia, não. Cidade, né? De nascimento. E aí, a gente gera, a partir, então, do mapa natal, o mapa astrocartográfico. Perfeito. E aí, eu trouxe um pra gente mostrar, que é o do Neymar. Então vamos começar a ver. Então, vamos ver o mapa astrocartográfico do Neymar, que é, sim, um dos jogadores mais importantes aí da seleção. Esse é o mapa natal do Neymar. Isso. Na verdade, acho que vamos começar vamos por falar ele, do mapa natal. Né? Já que o mapa natal é a base, né? Então vamos começar pela base. Aqui a gente tem, na verdade, assim, quem é astrólogo sabe tudo da vida dele. Então a gente tem, né, um ascendente em Sagitário, né? Aquela coisa do vou viver a minha vida. Gosto de aproveitar. Gosto de aproveitar. Umas boas festas. Né? Um signo solar de Aquário. Um aquariano também, aí que tem, acho que traz aqui uma
talvez uma inovação, né, na aparência principalmente. Eu acho que você é uma pessoa que gosta de se destacar, né, de ser diferente, não nasceu para se misturar na multidão. Um stellium de casa 2 ali, né? A casa 2 que representa os nossos valores, e dentro desses valores também a questão financeira, né? A gente tem ali vários planetas. E o stellium, gente, ali, aquela casa 2, a segunda casa, é quando a gente tem 3 ou mais planetas. Então a gente chama de stellium. Então ele tem, muito planeta, muita energia na casa 2. Na casa 2. E aí a gente tem ali também, né, um de casa 3. Outro stellium. 2 stelliums. A gente vê ali o lado esquerdo do mapa cheio de planetas, né? O lado direito praticamente vazio. Mas ele tem algo importante na casa 10, né? Sim. Que é o Júpiter, né? Que é o grande benéfico, né? O planeta que faz com que possa crescer, expandir, ir adiante, avançar na área da carreira. Então não é à toa que ele teve todo esse sucesso, está tendo, né, na sua vida todo esse sucesso na carreira. Eu acho que, assim, num básico, né, acho que seriam essas os dados, né, assim... O que eu vejo interessante, assim, claro, ainda não estamos falando da Copa em si, mas a gente vai analisar o Neymar, né, e vai analisar mais uma pessoa aqui para vocês. Esse Plutão que ele tem ali na casa 12 é muito interessante, porque a casa 12 é a casa do inconsciente, é a casa da mente, então, e o Plutão traz crises. Então essas crises, né, eu acho que talvez... A casa do obscuro. Do obscuro, exatamente. Então aqui talvez uma dificuldade, talvez, de passar por algumas questões até mentais aqui que podem ser realmente desafiadoras para ele. Acho que vamos passar então para o astrocartográfico. Vamos ver agora o mapa astrocartográfico, que é o mapa, Camila vai explicar melhor para vocês, mas onde a gente vai entender, poderia dizer assim, que é o mapa que a gente pode entender qual é o nosso lugar no mundo. Poderia dizer isso? Pode, sim. Eu sempre falo assim, a astrocartografia, né, ela não vai te dizer qual é o melhor lugar. Perfeito. Tá? Porque não tem melhor e pior, né, gente? Não tem, mas ela vai poder te ajudar a tirar o melhor do lugar. Entende? Sim. Acho que assim fica mais fácil. Claro. Né? Porque se tu for por um lugar que não tem uma linha tão benéfica para ti, tu já vai preparado, tu já sabe. Sim, por exemplo, a gente nasceu, todo mundo nasceu lá na sua cidade natal, né? Tem o lugar de nascimento. A gente não sabe se isso é benéfico ou não é, mas a gente teve que, ao longo da vida, aprender a lidar com esse lugar. Sim. Então tem desafios, às vezes, que a gente, durante 20 anos, 30 anos, passou a vida inteira no mesmo lugar e teve que lidar com esses desafios. Então, é nesse sentido, né, de que talvez tenham outros lugares que tragam energias que sejam desafiadoras e que a gente pode utilizar elas. Eu acho que é muito da tua intenção, né? Sim, com certeza. Então, assim, esse é um mapa astrocartográfico, não precisa se assustar. Muita linha, muito legal. E aí, cada linha, né, reta, representa um planeta e meio do céu, ou o planeta e o fundo do céu. Então, o meio do céu representa, então, carreira, o que eu estou trazendo para o mundo, né? Fundo do céu, ancestralidade, família, né? De onde eu vim. Quais são as minhas raízes, né? E assim, uma coisa, né, Camila? Todo mundo tem essa quantidade de linhas. Todo mundo. Não é só o Neymar. Não. Não é... Claro que a posição das linhas muda de acordo... É o que vai diferir. Perfeito. Então, assim, você vai ter esse mapa com todas essas linhas, só que o posicionamento delas vai mudar. E assim, óbvio que fica bem difícil olhar aqui e tirar alguma conclusão, né? Sim. Numa análise astrocartográfica, então a gente vai ampliando esse mapa, vendo qual é a intenção da pessoa, né? Que tá conosco, tá fazendo essa avaliação, essa análise. E aí sim, fica mais fácil, porque se tu olhar uma por uma, é super difícil. Claro, né? Com certeza. Demorado, trabalhoso, né? E aí, as linhas curvas, então, são de ascendente e descendente. Perfeito. Tá? Então, o ascendente é
né, que vai me representar, né, as pessoas, como que as pessoas me veem, e o descendente, nas linhas, aquela energia, ela vai ser projetada no outro. Entendi. Entende, assim? Então, eu viajei para um determinado lugar, eu tenho uma linha planetária descendente. Então, aquela energia, ela não vai me afetar diretamente, mas vai afetar quem tá junto comigo. Entendi. E aí, aquela energia vai vir... Claro, refletida. Então, por exemplo, nós vamos viajar. A gente vai fazer uma viagem para o Egito. Chegando lá no Egito, no meu mapa passa uma linha descendente de Marte. Então, essa agressividade pode estar mais associada a ti, que vai estar comigo lá. E aí, se você ficar mais agressiva, eu vou sentir isso. Principalmente se tu tiver a energia marciana não bem integrada. Entendi. Porque além, né, da análise do mapa astrocartográfico, a gente faz uma análise das energias planetárias, se estão bem integradas ou não. Porque isso é importante. Pensa comigo. Se eu for viajar para um lugar, tá? E tem uma linha que eu não tenho integrada essa energia, vai ser uma viagem mais difícil. Tá? Sim. Mesmo que seja uma linha muito boa. Por exemplo, linha de sol. Viajar para uma linha de sol é super legal. Tá? Claro, sol é o né? mais o importante. Brilho, é a vida. Porém, se eu não tenho aquela energia de sol integrada, aquilo vem meio que agredindo. Porque é muito intenso. Porque é intenso. Então eu poderia dizer assim, a pessoa que não tem muito integrado o sol, pode ser uma pessoa que, bem simploriamente, não gosta do seu signo? Ou assim, não se dá bem com essas características? Eu acho que, na verdade, eu posso dizer que é uma pessoa que não é grata pela vida que tem, sabe? Aquele que passa pela vida sem fazer nada, sem melhorar em nada, que simplesmente passou, que tá lá, que não tenta melhorar, que assim como nasceu, vai morrer, simplesmente passou pela vida. Né? É uma coisa bem profunda. É bem profunda. Bom, aí a partir daí, então a gente vai aos poucos abrindo esse mapa, né, e vendo o lugar de interesse. Tá. Então uma pergunta, o Neymar nasceu em Mogi das Cruzes, São Paulo. Isso. Tem alguma linha que passa ali, próxima? Tem. Eu tô vendo aqui essa linha de lua no fundo do céu? Lua no fundo do céu. Lua no fundo do céu. E aí, nessa lua do fundo do céu, então assim, né? Raízes, ancestralidade, de onde eu vim, né? A lua com aquele apego, né? E a gente vê também, né? O Neymar. Família, né? E o Neymar em si, né? Ele ficou um bom tempo no Brasil, né? Sim, por ser um bom jogador, né? Poderia ter saído antes. Quanto tempo ele ficou no Santos, né? Ele não foi aquele cara que saiu direto, né, pra fora, né? Então, a gente ali tem uma linha, tá? Mas pra gente, né, que tá analisando a Copa, então nada mais justo do que ir lá pro Catar. Pra ver quais linhas passam, né? As linhas que passam lá nessa região pra gente entender. Isso aí. Acho que a gente pode ver, então. Vamos ver agora o mapa do Catar, pra gente entender e conhecer quais são as linhas, né? E entender, a Camila vai explicar um pouquinho melhor qual é essa energia, o que isso modifica, né? Pro Neymar, no caso, no mapa dele, pra ver se isso é benéfico ou não. Aqui a gente tem o mapa do Neymar com o local do Catar. Por quê? Por quê? Porque assim, a técnica de astrocartografia, ela mostra, então, a integração do meu mapa natal com com o mapa mundi, ok? Tá, perfeito. Só que nem todos os lugares a gente vai ter uma linha. Tá? Entendi. E aí, pensa comigo. Por que não tem linha eu não vou ser afetado? Com certeza não, né? Vai ser afetado também. Vai ser afetado. Então, a primeira, eu acho que uma das coisas também bem importantes da astrocartografia é o mapa realocado.
tá? Que isso nem é, na verdade, uma prática só da astrocartografia, isso já vem de muito tempo, né? O mapa realocado, né, explicando assim para quem não conhece, é, por exemplo, eu vou morar no Catar. Então, eu faço, né, um mapa novamente como se eu tivesse nascido no Catar, obviamente, levando em consideração fuso horário, que é super importante. Isso é super importante. Não é simplesmente colocar o mesmo horário de nascimento, é como se eu tivesse nascido lá, eu teria nascido em qual horário. Então tem toda essa... Cuidar até, porque às vezes muda o dia, né? Sim, por causa do fuso. Isso. Né? E aí, para eu entender quais seriam as energias se eu tivesse nascido lá. Então essa é a técnica, né, da realocação. Isso. E aí, no caso, então, do Neymar, né, a gente fazendo essa realocação, o que muda? Muda bastante. O ascendente. Em primeiro momento, assim, eu acho que o mais gritante, ascendente, né? Ele sai, então, de um signo de fogo, que é Sagitário, para um signo de água, que é Peixes. O que tu me fala de peixes, um ascendente em peixes? Eu acho que já vem aqui ele ficando bastante, digamos assim, uma palavra para não quero pegar no pé dos piscianos, mas acho que ele já vai ficar um pouco aéreo, um pouco mais assim, desligado, né? Acho que um pouco sonhador também, né? Trazer essa coisa, o sonho da Copa. Cuidado, né? Com a fantasia. Exatamente. Com os vícios. Sim. Né? Se perder nesse mundo das águas, né? Eu acho que sim. Mas tem uma coisa interessante, que peixes é o signo que fala dos pés. Né? Então, quando a gente olha a anatomia, né? Quando o referente aos pés é peixes, né? E que obviamente, o futebol é a habilidade com os pés. Quem não tem muita habilidade com os pés não é bom no futebol, né? Então, nesse ponto, poderia ser interessante. Mas, sendo que é o ascendente, que é a personalidade, talvez ele fique um pouco perdido nessa viagem. E aí, a gente tem, então, aqueles stelliums que estavam em casa 2 e 3, né? Valores, comunicação. Eles vão lá para casa 11, né? Ali tem 2 planetas em casa 10, que é carreira, né? E o Sol, então, ficou na casa 11, um Sol de casa 11, né? Quase 12, né? Já tá na cúspide da 12 ali, que isso não é algo muito bacana. Mas pensando assim, né? Casa 11, coletivo, de repente... Né? Projetos, um projeto assim, vamos ser legal, claro, né? Mas com certeza tem muito disso de talvez ele tá muito próximo do grupo, do coletivo, dos amigos, das amizades e também voltado para esse objetivo que é conquistar a Copa, que a Copa não é individual, ela é coletiva, né? Então isso é bom. Não é um esporte individual. E não são só os atletas, né? Sim. Né? Tem técnico, tem equipe envolvida, né? Muita gente. E eu acho ali também, né, o que tem? A gente tem 2 signos, né, um eixo interceptado, que é o eixo Áries e Libra, né? Perfeito. Que o eixo interceptado, gente, para quem não conhece, né, esse termo, é quando 2 signos, digamos assim, não entram, né, na mandala tão facilmente. Eu costumo brincar que é o signo no spam, na caixa de spam. Então ele vai parar numa caixa de spam e eu nunca encontro aquele e-mail, né? Eu te mandei o e-mail, mas tá onde? É mais difícil de integrar aquela energia. Precisa de um aterramento. Um esforço extra. E se tratando de Áries, que é o signo do esporte, do guerreiro, da energia. Com aquela regência de Marte, né? Do ir à luta. É complicado, né? Vamos pensar que e fica mais difícil. E por outro lado, Libra, que é a cooperação. O equilíbrio. A ponderação. Então, assim, eu preciso do outro pra jogar. Não vou fazer a jogada toda sozinho. Né? Pois é. E na verdade, assim, vamos explicar que signo interceptado sempre vai ser um eixo. Nunca vamos ter um signo. Sempre 2. Ou 4. Tá? Bom, então esse é o mapa lá no Catar, né? Eu coloquei Doha, mas como é um país pequeno, a gente nota pouquíssima diferença em outras cidades. E eu acho que, na verdade, todos os jogos vão ser na mesma cidade, se não me engano. Não. Vão ser outras cidades também? Se não me... Olha, pelo que eu tenho aqui de anotações,
São 5 cidades. Mas como é um país tem pequeno... coisa assim meio metropolitana, região metropolitana. Sim, eu não sei o tamanho do Catar, mas se ele é muito pequenininho... Bem pequeno. É como se fosse assim, um estado brasileiro, assim. Um Sergipe. Mais ou menos isso. Bem pequenininho. Tá. Não, e uma coisa, Camila, antes da gente passar para o próximo mapa, que eu achei interessante aqui, é que ele tá com esse Júpiter na casa 6. E tá retrógrado. E estamos com Júpiter retrógrado também. Então, assim, talvez seja um momento de revisão da expansão do seu trabalho e não tanto de crescimento. Se a gente for pensar num trânsito, né, do Júpiter retrógrado em Peixes, né, vai estar lá naquela casa 1 dele. No ascendente. No ascendente dele, por isso mesmo. Uma revisão, gente, uma revisão da imagem, dos valores. Não deixa de ser o que tá acontecendo um pouco na vida dele, né? Ele tá numas polêmicas financeiras. Ele tem muita coisa de financeiro. E eu acho que outra questão que a gente estava falando ali de trânsitos, então, para quem não sabe, trânsitos é o céu do momento influenciando, então, o nosso mapa. No caso que a gente estava falando aqui, o nosso mapa natal, ou do Neymar, mas ele pode ser feito numa revolução solar, então o trânsito e a revolução solar, né? O trânsito eu acho que, assim, é uma das técnicas preditivas mais incríveis, né? Porque... É uma das mais fáceis de fazer. Sim, inclusive a revolução solar é um trânsito. Só que é um trânsito parado. Exato. Né? A partir do Sol. Do Sol. É o aniversário do Sol. Então acho que a gente pode passar então pro mapa astrocartográfico em Doha do Neymar. Agora vamos ver sim Doha, lá no Catar, para ver como que vai ser, né? Se tem alguma linha que passe no mapa do Neymar, né? Pra gente ver aí qual seria a tendência, a influência, né, do Neymar estar no Catar. E aí, temos aí agora. Tá lá o Catar, lá no meinho, né? E as linhas que nós temos mais perto, então, seria uma lua no ascendente, tá? E um Júpiter no descendente. Tá. Porém... a astrocartografia, ela leva em conta em torno de 300 milhas a 500 quilômetros, né? 300 milhas ou 500 quilômetros, no máximo. Quanto mais próximo da linha, mais a energia vai ficar, né, forte, intensa. Quanto mais longe, né, mais leve vai ser essa influência. E aí, então, medindo, essas linhas não estão próximas o suficiente para que a gente tenha, então, uma influência, lá pro Neymar. Perfeito. Lembrando que é normal não ter uma linha, né, em todas as cidades, em todos os locais. Sim, não é assim, não tem linha, então não vai acontecer nada na minha vida. Então, sempre a gente volta para aquele mapa realocado e analisa o mapa realocado, né? É isso. Que é, então, digamos assim, a influência mais forte pro Neymar é do mapa realocado e não do mapa astrocartográfico. Isso. Essa linha, tanto de lua no ascendente, que é a que está mais perto, mas ali em questão de quilômetros, Camila, ficaria quanto de distância? É muito... Não, pelo sistema eu não consegui nem medir. Então, assim, ele, na verdade, quando tu... O que eu fiz, né? Eu tô mostrando, então, no astro.com, que é um sistema gratuito, né? Tanto para fazer mapa, quanto o mapa astrocartográfico, até para que as pessoas saibam que tem, né? Como fazer de forma gratuita, sim, né? Para conhecer. Para conhecer, né? E aí, tu clica lá no Catar, ele já diz que não tem nada próximo. Ele já diz. Ele já diz. Olha o seu mapa realocado. Ele já dá a dica. Já dá a dica, tá? Perfeito. Bom, vamos passar pro Tite? Ou depois a gente volta a falar um pouquinho mais do Neymar. Então gente, Neymar, pela astrocartografia, né, a técnica da astrocartografia, não tem nenhuma linha passando, né? Então a gente não tem, digamos assim, como prever e dizer, vai estar muito bem, vai jogar muito, ou vai acontecer um problema também, né? A gente não tem como prever isso através da astrocartografia para o Neymar, mas a gente vai olhar o Tite. Isso aí.
Então aqui a gente tem o mapa natal do Tite. Tite, né? É meu conterrâneo, nasci em Caxias do Sul também. Caxias, né? E aí, o Tite, então, é um geminiano, tá? Com ascendente em Sagitário. Assim como o Neymar. Tá? E aí, o que acontece com o Tite, assim? Acho que uma das coisas que é legal a gente falar é assim, pessoal, eu não sou perita em futebol. Ah, nem eu. A gente se mete a falar, a gente tá falando através da astrologia. Isso, tá? Então, assim, se a gente falar alguma bobagem, alguma coisa assim, né? De futebol a gente não vai se meter. Então, nesse mapa natal lá, então tem, né, essa coisa do signo de fogo no ascendente, de não ficar no seu lugar de origem, de ir atrás, de ir em busca, né? Uhum. De avançar. De avançar, de crescer. Romper, né? Fronteiras. Isso. O que nós temos ali? Nós temos um meio do céu em Leão. Meio do céu em Leão, né? Meio do céu, carreira, missão de vida. Então, uma pessoa que nasceu para brilhar, né? Para aparecer, estar em evidência e inspirar outras pessoas através, né, da sua personalidade. Um sol de casa 6, que eu acho bem interessante, quando, né, claro, um técnico de futebol tem que ser o quê? Organizado, botar ordem, né, trazer ordem, metodologia, e isso ele tem, porque ele tem um sol de casa 6 que permite com que ele seja uma pessoa, assim, que tenha a energia da organização no seu trabalho. Mas outra coisa que eu acho que é bem marcante é ter o eixo Áries-Libra interceptado. Olha que coincidência. No mapa natal. Ou não, né? Talvez nada seja coincidência. Né? E aí a gente pensa, será que indo pro Catar, né? Será que se desfaz essa interceptação? Será que muda? Né? Porque vamos pensar assim, se é mais difícil numa interceptação, né, tu integrar essa energia desses signos que estão interceptados, se tu for viajar, né? E se desfizer essa interceptação, é legal? Claro, é ótimo. É uma vantagem. Sim. Né? Então isso, será que vai acontecer? Será que não? Uma pergunta. Quanto tempo eu tenho que ficar no lugar para ter efeito? Ah, pois é. Porque basta eu passar pela linha, já... Não, peraí, já senti, não. O que acontece? Inclusive, aprendi várias coisas nesse curso de astrocartografia, que assim, para te sentir bem, a influência de 4 a 5 dias, tá? E a sugestão é não fazer viagens onde tu fica pipocando de cidade em cidade. Então mochileiros não sentem muito a influência do lugar. Ou sentem demais. Porque fica aquele monte de energia lá se debatendo numa só pessoa. Sabe que isso me lembrou, agora eu vou falar, né? Vou comentar aqui. Eu tenho uma amiga que foi fazer uma viagem, a primeira viagem que ela foi fazer pra Europa, né? Assim, brasileiro, todo mundo, e o sonho de ir pra Europa. Então ela foi pra Europa com o marido. E aí, chegando lá, eu não lembro se, eu acho que era na Itália. Aquilo desbloqueou tantas memórias, traumas. Foi uma viagem horrível. Ela se sentiu muito mal, né? Então, eu vou indicar o teu trabalho para ela, vou dizer, faz uma consulta com a Camila para descobrir qual linha que tinha lá, que passa na Itália e que desbloqueou. E provavelmente uma linha de Lilith, de Quiron, né, que são já pontos desafiadores. Quando a gente, né, tem, às vezes, desbloqueio de determinadas coisas, até questões familiares, questões de mãe, uma linha de lua. Olha que interessante. Tem a ver. Não vou abrir mais a vida da minha amiga, já abri demais, mas depois eu vou contar pra Camila. Acho que a gente pode passar, então. Vamos ver o próximo mapa do Tite, pra gente ver o que muda, né? E aí nós temos, então, né? Aqui mudou. Aqui sim a gente tem uma linha... No Catar ali, então, a gente tem próximo uma linha de Nodo Norte, no descendente... né? Então, assim, Nodo Norte, teu propósito de vida, né? Desculpa te cortar, mas eu acho super interessante ele ter essa linha de Nodo Norte, que tá falando, né, da missão de vida, nas outras pessoas, porque ele não é um jogador. Então, não é ele que vai realizar o propósito.
quer dizer, ele vai realizar, né, assim, como técnico, mas assim, quem vai estar jogando de fato, né, ali dentro do campo são as pessoas com quem ele vai estar. Então, uma linha nodo norte no descendente, então, quem vai integrar essa energia, quem vai trazer essa energia do nodo norte dele? São as pessoas ao redor. São os outros, exatamente. Tá? E aí nós temos também uma linha de Quiron, né? Ferida, tá? No ascendente. Perfeito. E aí depende muito, obviamente, de como ele lida com isso. Eu fiquei pensando assim que pode ser uma coisa super simples até, né? Uma questão, um país ali daquela região, Oriente Médio, uma cultura muito diferente da nossa, né? Vai ativar algumas dificuldades, né? De lidar aí, talvez, com as pessoas, né? Então, é bem comum, assim, eu acho que... Então, assim... acho que a gente podia até passar já para o mapa realocado. Vamos ver o realocado. Porque assim, independente do que tiver no mapa astrocartográfico, a gente olha também o mapa realocado. Sempre é uma análise em conjunto, né, gente? Sempre. Então aí a gente vê uma mudança, né, de Sagitário, então, para Aquário no ascendente do Tite, né, de repente uma inovação, né. Trazendo algo novo aí, vai ter uma carta na manga. Bom também para lidar com grupos, então para estar junto com as pessoas, né? Ser aquele parceirão, aquele amigão da galera, que é importante para um técnico de futebol. Sim. E aí, que acontece? Ele tem, né, o nodo norte, no mapa natal, o nodo norte de casa 10. Uhum. Que é a casa da carreira. Que é a casa da carreira. E aí ele vai para um local com linha de nodo norte. Viajar para a linha de nodo norte não é viagem fácil. Tá? Porque missão carreira não é fácil. Porque se for fácil, a gente tá fazendo errado. Tá? Pensando assim, nodo norte, né? Uhum. Meu propósito de vida, o que eu vim fazer nessa vida? Tá muito fácil. Tá errado. O Nodo Norte, gente, pra quem não conhece, né, ele vem lá da astrologia védica, que é a astrologia indiana, né, tem uma mitologia do dragão que rouba o sol, que rouba a lua. Por quê? Porque ele tem uma conexão com eclipses, né, então ele, geralmente, ele é o cálculo, né, a representação dos eclipses no nosso mapa. E o Nodo Norte, eu costumo chamar de bússola. Bússola da vida. Qual direção que você deve seguir? Segue nessa direção. E o Nodo Sul, que é... O Nodo Norte é o karma e o Sul é o dharma, né? Que é a bagagem que a gente trouxe e também a nossa zona de conforto. Sim. Onde a gente tem a tendência a ficar estacionado e dizer, não, aqui tá bom, aqui tá legal, eu não preciso ir adiante. Inclusive tem uma teoria ali que a gente tem dos 35 aos 42 para largar esse Nodo Sul e ir em direção ao Nodo Norte. É o meu momento. Eu fiz 35 esse ano. Então é aquela coisa assim, opa, peraí, deixa eu descobrir, né? Agora ou nunca. Então, assim, vamos pensar que talvez ele já tenha desbloqueado esse Nodo Norte e agora vai só... Porque ele tem o quê? Ele tá com... Ele tem 61. 60, já passou. Já passou dessa Então, parte. assim, ok, tomara. Já desbloqueou. Vê alguma coisa a mais, assim? Olha, aqui que eu acho... De novo, casa 12, né? Hoje eu tô, assim, muito olhando pra casa 12, mas eu acho que ali, com 2 retrógrados, né? Tanto com Saturno retrógrado, Júpiter estacionado, não chega a estar retrógrado, mas estacionado na casa 12, também eu acho que mentalmente não é tão fácil esse esforço, porque é uma coisa assim, eu dou um passo pra frente, 2 pra trás. No sentido, não no sentido de que as coisas vão dar ré pra ele, mas no sentido de rever. Então eu tomo uma decisão, será que era essa? Vou pensar de novo, vou pensar melhor. E isso pode ser... Mas a gente tem um Marte ali, de casa 6, em Leão. Interessante. Onde ele já tinha o Sol natal dele de casa 6. Então acho que vai trazer... de carreira e tal. Uma força. Marte, né? Eu acho assim, pensando, né, numa Copa do Mundo, numa disputa, né, numa competição, pra mim, é Marte. Sim, com certeza. Né? Acredito que é isso. Que Marte, aliás, estará o quê?
retrógrado no período da Copa. Isso aí. Ele fica retrógrado, ele ficou retrógrado, desculpa, no dia 30, né, de outubro, né, exatamente o dia do segundo turno das eleições, e ele segue até um tempo muito grande. Né? A gente segue com ele retrógrado durante bastante tempo. E o que é Marte, gente? Marte é a força, a energia, o guerreiro, é a ação. E retrógrado a gente perde essa força, a gente perde essa energia, a gente tem que rever, né? Então é bem... algo bem em importante. Em Gêmeos, que fala da comunicação. Então, talvez a comunicação não seja tão simples, não vai ser tão facilitada, não só para o Brasil, obviamente, não estamos falando, né, somos brasileiros, a gente quer que o Brasil ganhe, mas para todo mundo. E na verdade, assim, eu trouxe o mapa tanto do Tite quanto do Neymar, mas nós somos uma equipe, né? Pra gente conseguir trazer, né, algo e dizer, olha, não, realmente tem chance ou não tem, teria que ser da equipe toda, né? Perfeito. Mas a gente sabe o quanto é difícil conseguir os dados. Não, e até conseguir os dados, né? A gente até consegue, data de nascimento, cidade de nascimento, mas e horário, né? E sendo que quando tu vai viajar, o teu ascendente muda, e quem vai me dizer o teu ascendente é o horário. Então, se eu não tiver, não me adianta, né? Um horário correto. É verdade. Na astrologia, a gente sempre precisa do horário do nascimento, né? Muitas pessoas nos procuram e dizem, eu não tenho horário de nascimento. Posso ler meu mapa? Não pode. Infelizmente, a gente só tem como ver aí o mapa a partir do horário do nascimento. Mas é isso, teria que fazer análise de toda a equipe. Sim, para poder afirmar e ter um panorama, né, completo. E, claro, fazer análise da linha de cada um deles, né? Sim, ver quem tem, quem não tem. E pensando isso só no Brasil. Sim. E as outras equipes, né? Tem isso também, né? Sim, porque, de repente, suponhamos que a gente pudesse fazer de toda a equipe do Brasil, né? A gente faz de toda a equipe, não só dos jogadores, a equipe toda. Uhum. Aí, vamos supor que ela tenha 75% de chance de vencer. Aí a equipe de um outro país tem 85%. Então, a gente começa a também ver que talvez a outra equipe tenha uma vantagem. Né? Eu acho que aquele ditado de a astrologia, ela inclina, mas não define. Exato. Né? Eu acho que a gente sempre tem que partir desse pressuposto, né? Eu, como astróloga, eu não sou vidente, né? Acredito que tu também não. Não, a gente utiliza o nosso conhecimento, né, técnico. Astrologia na verdade, se a gente for ver, né, a base da astrologia é técnica, né? Exato. Claro, tem astrólogos e astrólogas que usam da vidência, mediunidade, mas aí eles estão acessando através da vidência. Estão unindo técnicas. Exatamente, não é só o que diz o mapa. Sim. E tudo bem. Tudo bem. Tá ótimo, tá correto, não tem problema, Sim. cada um tem o seu trabalho. Mas a astrologia, ela é uma técnica. Então a gente tem que ser muito fiel à técnica para poder também apontar, né, uma possibilidade, um caminho. Camila, me conta uma coisa assim, e para quem, né, não vai fazer, não vai jogar a Copa, qual seria aí digamos, o uso da astrocartografia? Bom, a gente pode fazer uma leitura, né, uma análise do mapa astrocartográfico para mudanças de cidade, de estado, de país, né? Para viagens, né? Na verdade, assim, para se preparar. Eu sempre falo assim, dificilmente eu vou dizer, não, esse lugar é horrível, não vá. Perfeito. Tá? Não é por aí. Mas passa uma linha que talvez não seja aquilo que tu espera. Sim. Tá? Então já vai preparado. Ok. Tá? Porque aquela viagem dos sonhos pode ser um pouco diferente daquilo que eu imaginei. Inclusive, uma coisa que a gente vê muito, sabe quando tem lugares que te chamam muita atenção e tu não sabe explicar por quê?
Aí tu abre o mapa astrocartográfico, tem lá uma linha de Sol, uma linha de Júpiter, sabe? Eu vou ter que confessar, tá, gente? Porque eu fiz uma consulta com a Camila, ela fez a minha leitura do mapa astrocartográfico, que é uma técnica que eu não estudo, já conhecia, mas não estudo. E aí fizemos a consulta, eu levei lugares, né, pra Camila ver quais eu gostava, quais eu não gostava e tal. E foi a leitura, ok. Aí um dia, depois eu comecei a abrir o mapa para ver outros lugares, e eu sempre tive, desde criança, assim, um desejo desses bem inexplicáveis, tá? Claro, vocês vão dizer, obviamente, toda pessoa mística quer conhecer esse lugar. Talvez nem todas, mas eu sempre tive um interesse em conhecer a Índia. Porque eu acho que é misteriosa. Não sei, eu acho que tem um mistério. E aí eu fui olhar o meu mapa e passam 4 linhas super importantes pela Índia. E aí eu até mandei uma mensagem pra Camila, falei, Camila, eu tô chocado com isso, porque passam muitas linhas na Índia. Lembrando que a Índia não era uma opção. Não, e eu não pedi a Índia. Não pediu. Nem, porque não é uma coisa que, assim, nunca pensei, vou morar na Índia. Não, assim, um dia quero conhecer a Índia, mas... a tua intenção, na verdade, quando a gente leu, né, fez a análise, era de mudança. De mudança, né? de cidade, né? Focado mais numa mudança de cidade e não de país. Claro, a gente sempre tem a curiosidade, né? Mas eu não coloquei a Índia. E depois eu fui ver e eu fiquei assustado, fiquei muito chocado com a quantidade. Mas acho que é um choque bom, né? É ótimo. Eu quero muito ir pra Índia. E aí eu acho que assim, então, uma mudança, né? Um preparo para uma viagem. Uma viagem que te fez muito bem ou não te fez muito bem, né? E aí tu quer saber o porquê. Sim. Né? Às vezes a gente tem determinadas viagens que a gente chega no lugar e pega uma birra, um horror. Sim. Sabe? E não vou te dizer assim, é muito comum encontrar uma linha planetária que a gente tem assim, pouca energia integrada daquele planeta. Que é muito difícil integrar a energia. Entendi. Sabe? É aquela coisa que tu foge, vai acabar parando, né? Naquele lugar. É como se fosse assim, a vida te mostrando, não, por mais que tu não queira, tu não está gostando, é isso aqui que tu tem que aprender. Sabe? Esse é o teu aprendizado. Esse é o teu aprendizado. Porque não adianta também a gente fazer uma análise e só querer viajar para os lugares onde tem linha maravilhosa. Sim. Né? Eu só vou para uma linha da Lua, por quê? Porque eu vou me sentir em casa, né? Eu vou fazer uma viagem em família, eu vou para uma linha da Lua, eu vou abrir uma empresa, ou quero, sei lá, vou virar aqueles nômades digitais, vou cada dia trabalhar num lugar, cada mês num lugar, e aí eu tô lá só em linhas de Júpiter, sabe? Não, né? Eu sempre parto desse princípio, que a gente tá aqui para aprender, para evoluir, e aí passar por lugares que tem esse aprendizado também, vale a pena. Importante. É bem importante. Com certeza. Tá? Então, assim, eu acho que é muito isso, né? Pode ser também só uma curiosidade, mas eu acho que tem gente que quer abrir uma empresa em determinada cidade. Isso é legal. Isso é bem importante. Tá? Eu tenho uma cliente que ela mora num lugar, né, que não é a terra natal dela, e ela tá querendo voltar pra terra natal. Só que, na cidade onde ela tá, o profissional dela explodiu. Que interessante. Mas a família... Tá em outro lugar. Não, tá com ela naquele lugar, mas quer voltar pra cidade natal. E aí ela tá pensando em levar... Ela quer voltar. Só que aí, o teu profissional... Exatamente. Sabe? E aí, o que pesa, né? Qual é a tua prioridade? Porque eu acho que é muito disso, né? Qual é a tua prioridade? Né? Então, depende muito, né? Mas eu acho assim, viajar se tu tem tempo, né, para organizar uma viagem, eu acho que é muito legal tu fazer essa análise, né? Mas se tu não vai viajar também, existem formas de ativar essa energia
planetária. Sem viajar. Sem viajar. Como seria isso? Então, o que tu faz, né? Vou comentar também uma outra cliente. Essa cliente, gaúcha, se mudou pra Argentina, tá? Ficou um tempo lá. E agora foi pra Portugal. Tá. Aí pediu a análise da astrocartografia, né? E ela saiu da Argentina por muitos motivos, mas ela amava morar lá. Mas a família decidiu, ela, né, foi para Portugal. No primeiro momento, ela não gostou de onde ela estava, mudou de cidade. Então, fiz a análise lá da cidade onde ela estava, para onde ela se mudou. E tipo, questões de pouquíssimos quilômetros já mudou. Teve uma mudança grande. Teve uma mudança. Porém, ela tem uma linha de Júpiter lá na Argentina. Júpiter, de novo, né? Expansão. Crescimento. Né? E aí, eu falei assim, tá, não deixa pra lá a Argentina. Né? Não que tu tenha que voltar, mas traz a Argentina contigo. Não abandona. Então, música, comida, fotos, né? Então, assim, tu colocar de proteção de tela uma imagem da Argentina, né? No caso dela, né? Ouvir música do lugar, né? Tu acessa essa energia. Interessante. Isso todo mundo pode fazer de casa, né? Então, de repente, eu faço a minha análise, descubro que eu tenho uma linha de Júpiter no meio do céu, no Japão, e aí, não posso ir pro Japão agora, vou, então, me aproximando dessa cultura japonesa dentro da minha possibilidade. Isso aí. E pode ser que tenham pessoas que já façam isso intuitivamente, e depois vão descobrir que tava lá a linha. Tá lá a explicação para aquele amor, aquela sensação de que vai se sentir em casa, que vai, né? Ou que, eu devia ter nascido lá. Sim, tem muita gente que diz, né? Tem. Eu devia ter nascido em tal lugar. Viagens pra linha de lua é muito isso, né? E tu já fez alguma viagem, assim, das tuas viagens? Tu já fez alguma análise que tu viu, assim, tuas relações com essas linhas, assim? Na verdade, eu fiz uma análise, mas por uma viagem que eu quero fazer. Entendi. Com uma linha de sol, assim, ó. Posso saber pra onde? Portugal. Pra Portugal, que legal. Uma linha de sol seria excelente, né? No meio do céu ou no ascendente? Meio do céu. Super, né? Outra coisa que eu gostaria de falar que é super importante. É muito normal a gente ter linhas no oceano. E como faz? Não quer dizer que tu não vai acessar aquela energia. Sim. Né? Tu vai lá pro teu mapa realocado, né? E procura... Porque assim, não vão ser todas daquele planeta que vão estar no mar, né? Sim. Vão estar no oceano. Então procura aquela energia planetária em outro lugar. Na mesma linha. Então, não. Digamos que eu tenho um sol no meio do céu no oceano. Tá. Então eu vou procurar outras linhas de sol, né? Então no ascendente, entendi. No fundo do céu, né? No descendente, para acessar a energia do sol. Ótimo. Né? Ótimo. Porque pensa que o meio do céu vai ser da carreira, né? Dos frutos que a gente traz, né? Que a gente solta para a vida, né? Mas pode não ser isso que eu quero. Pensa, eu quero para mim esse brilho do sol. Então, por que não o ascendente? Claro. Né? Excelente. Ou por que não no descendente, né? Através das pessoas que vão me trazer, que vão me instigar, né? Com esse brilho. Olha, e eu fico pensando que isso é terapêutico, porque dependendo, né? Tem pessoas que sentem muita dificuldade de se sentir pertencentes a um lugar. Nossa, você pode descobrir um lugar aí com uma linha de lua no fundo do céu, né? Ou um lugar aconchegante para você. Eu acho que, assim, até algumas dicas, assim, né? Então, uma viagem, então, para a linha de lua, pode ser uma boa viagem para família, né? Uma viagem que tu vai, de alguma forma, se sentir em casa, ou, de repente, que as pessoas vão fazer com que tu te sinta em casa, mesmo que tu vá sozinho, sabe? Sim. Uma linha de Júpiter é expansão, né? Mas pensando que
esse Júpiter, ele expande de todas as formas. Então, às vezes, assim, tu viaja para uma linha de Júpiter, aquilo que tu te organizou para gastar pode vir a ser um pouco maior, né? Porque às vezes a gente quer só, Júpiter. Crescimento. E aí, né? Vamos pensar num exemplo bem... um exemplo, assim, muito... até um pouco... Não é um exemplo legal, tá? Mas, por exemplo, se eu tenho um problema físico, né? Se tudo cresce, ele pode crescer também. Sim. Se eu tenho um tumor, por exemplo, esse tumor pode crescer também, né? E aí, assim, então... linhas de Marte, né? Então, quando eu preciso... Porque todo mundo fala muito de Marte, né? Porque é malzinho. Porque é muito agressivo. Mas, às vezes, a gente tá tão apático na vida... que precisa. Que precisa claro. Daquela energia de Marte, né? Precisa. O chacoalhão. É um energético, Porém, se eu tenho essa energia marciana muito negada, pode ser uma viagem com problemas. Então, eu, assim, por exemplo, tenho bastante um Marte muito forte no meu mapa, né? Ascendente em Áries, Sol em Leão, Marte em Leão, né? Então, tu já vive? Eu já tenho bastante, o agito. Assim, dessa energia Porém, marciana. Uma viagem para uma linha de Marte, aí pode ser uma viagem agitada. Então, assim, se o teu intuito, sei lá, é uma férias, tá? Aí eu quero descansar. Não vai pra linha de Marte. Mas se eu for trabalhar, aí... Agora, se tu vai, né? Não, eu quero conhecer, quero curtir, no sentido... Tua vida já é mais agitada, então ok. Mas não uma competição seria ótimo. Ótimo, tá? Algumas questões, assim, de linha de Marte pode ter, às vezes, assalto, né? Então, cuidado. Acidentes, né? Tem que cuidar. Uma linha de Urano, imprevistos. Então, assim, vá para aquela viagem, né, com uma linha de Urano, com tempo, né? Já pensando que pode ser que não faz tudo cronometrado, porque a coisa talvez não seja por aí, né? Vá com paciência, né, para os imprevistos, perder voo, né? Linha de Netuno, cuidado com a bebida. Cuidado com os vícios. Cuidado com a comida. Cuidado com as pessoas que podem te enganar. Sim. Isso Às vezes aquelas viagens para encontrar o guru. Isso é muito, tem que tomar muito cuidado. Se tiver uma linha de Netuno junto, né? E o retrógrado nas linhas, eles não aparecem, né? Não aparece. Perfeito. Bom, o que mais que a gente tem? De Vênus. Tem muita gente que é pedida em casamento em linha de Vênus. Que eu ia dizer, porque eu pensei que a linha da Lua pode ser até legal para engravidar. Também, né? Quem quer ter bebê, vamos produzir esse bebê lá. Agora já uma linha de Vênus pode ser eu encontrar... O bebê pode ser Lua ou Júpiter. Júpiter também, legal. Tá? Que a gente tenha, né, esse Júpiter, né, e assim, se é uma pessoa que tem muitos elementos de casa 9, né, ela, se for para uma linha de Vênus, e ela tiver uma Vênus de casa 9, ela vai casar com um estrangeiro. Já vai voltar casada. Então, assim, Vênus, viagem com os amigos, né, pra socializar. Aquela coisa, quero conhecer gente, quero curtir a vida, né? Ou viagem romântica. Sim, né? Lua de mel. Viagem linha de Mercúrio. Mercúrio, trabalho, aprendizado, intercâmbio. Legal. Tá? Muito Júpiter legal. pode, por exemplo, aprender novas línguas, né? Mas Mercúrio também é legal, né? O aprendizado, né? A cabeça a mil. Conhecer. Outra coisa, viajar para uma linha de Mercúrio quando eu quero escrever um livro. Que legal. Muito legal. Viajar para um lugar, por exemplo, eu quero fazer um lançamento, tá? Um lançamento de um infoproduto. Eu sei que eu tenho uma linha de Júpiter em tal lugar. Eu viajo para aquele lugar, fico lá e lanço de lá. Ó, tá aí as dicas. Muito Tô legal, soltando as dicas. Muito legal. E linhas, assim, mais desafiadoras, como de Saturno e Plutão? Saturno, né? Saturno vai te trazer muito questionamento, te puxar para responsabilidade, para os insights da vida, né?
pro crescimento. Então, talvez não seja uma viagem muito fácil, mas que no final vai te trazer crescimento. Tá. Mas aí, assim, digamos, né? Uma experiência, se tu é uma pessoa que já tem um Saturno em negação, vai ser bem difícil, né? Enquanto tu pega lá alguém que já tem um Capricórnio, né? Já tá acostumado com essa questão saturnina, vai ser mais leve, né? Ele já tá acostumado. Com essa restrição, com essa responsabilidade. Com chegar na hora, com os horários, né? Com responsabilidades. Plutão também pode ser nessa questão um pouco de imprevistos, né? E liberação da sexualidade. Olha que interessante. Muito interessante. Pra quem então, tem aí de repente tu tem alguma questão mais difícil relacionada à sexualidade, quer lá viajar, né? Aproveitar, às vezes, né? Tem gente que não consegue se soltar na própria cidade, onde está, né? Tem aí umas questões. Então, assim, resolver sua sexualidade, né? Então, eu acho assim, né? Nada pode ser visto de forma única, né? Então, a gente está falando, assim, algumas dicas, né? De linhas, mas sempre pensando do todo, né? No mapa como um todo, nas energias, né? Então, assim, eu não sou um signo só, eu não sou, né? Perfeito. Eu sou uma união dos 12 signos, eu tenho todos os planetas, onde que estão esses planetas? Então, assim, eu acho super importante a astrocartografia, mas eu acho que a base é o mapa natal. Sempre. É tu te conhecer primeiro. Sempre. Sem autoconhecimento não adianta eu descobrir, vou lá fazer a consulta com a Camila, e ela diz assim, Diego, você tem que ir pra esse lugar. Se eu não sei, se eu não tenho autoconhecimento, eu não sei o que eu vou fazer lá, não vai funcionar. Né? Não adianta eu ter tu não tem o básico. milhões de reais, de dólares pra gastar e fazer todas as viagens se eu não tenho a base. A base, né? Do autoconhecimento. Hoje eu tava vendo um stories mesmo, que uma moça mandou assim, eu quero muito fazer um mapa natal, mas eu tenho medo do que eu vou descobrir. As pessoas têm muito medo, né? E aí eu fiquei pensando assim, por que a pessoa vai ter medo do dela mapa? Mesma. Então assim, essa pessoa não se conhece? Né? Porque pra mim, o mapa ele não vai trazer nada diferente daquilo que tu é. E se for diferente, então assim, para tudo e vamos ver o que tá acontecendo contigo. Entender, né? O que é. O que é que tu tá negando, né? Eu acho que o mapa é o reflexo disso. Então, assim, sempre o básico. Começa pelo básico e, claro, obviamente, eu quero que todo mundo faça, né, astrocartografia, mas vamos começar pelo básico. Vamos saber quem a gente é, né? Quais são, o que esse mapa tá trazendo, né? Para mim, quais são os signos que regem as minhas casas, os planetas, né? O que eu tenho que trabalhar nessa vida. Acho que começa por aí. E como é que faz para entrar em contato contigo, para conhecer teu trabalho? Então, acho que assim, né? O básico Instagram, né? Que é Camila Smith, _ astroterapia, né? Perfeito, a gente vai colocar na tela também. Isso. Lá tem um link na bio que já cai direto no WhatsApp, entra em contato, ou pode mandar por direct também. Além da astrocartografia, mapa, né? Temos outras coisas, né? Trabalha também com a terapia floral. Com a terapia floral. Com o oráculo. O oráculo também. Legal. Agora, final do ano, previsões. É o momento ideal. Aliás, eu ia te perguntar, final do ano já tem agenda? Não, pro ano que vem não. Então eu vou te presentear com o meu planner astrológico, né? Um planner que eu tenho, que traz todos os trânsitos. E que eu já sou super cliente, porque desse ano eu tenho. Que legal. Agora, então, tem o planner de 2023, Muito obrigada. que é o ano da Lua, né? Então, o ano da Lua,
pra gente aí tá conectado, muito conectado. Acho que vai ser muito importante a gente estar conectado com os astros no ano que vem. Né? E quem quiser, entra também nas minhas redes, pode comprar através das minhas redes, o Planner de 2023. Camila, muito obrigado pela presença, te agradeço, foi um prazer enorme te ter aqui. Eu acho que também, assim, quem tiver dúvidas, né, pode deixar no próprio podcast, né, que a gente responde. Claro, deixa aqui nos comentários. Nas nossas redes sociais, né. A gente tá aí para responder as dúvidas. Com certeza. E a gente se vê novamente, pessoal, aqui no Astral.